Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, é, hoje o tema proposto é a gente falar um pouquinho da data comemorativa, que para mim, principalmente, que sou professora de língua portuguesa, é o Dia da Língua Portuguesa. Então, 5 de maio, a gente comemora também essa data, tá? Então, como tema no nosso encontro de hoje, eu elegi como Língua Portuguesa, Identidade, Cultura e Caminhos para o Futuro. Bom, esse tema, ele é importante porque ele estabelece uma conexão entre a língua portuguesa e o projeto de vida de vocês e meu também, enquanto estudante. E dá continuidade também ao nosso encontro anterior. A proposta é desenvolver competências de linguagem e o repertório sociocultural que são exigidos pelo Enem, tá? Além disso, a ideia é buscar valorizar a lusofonia e a diversidade cultural, reconhecendo a língua como elementos de identidade, pertencimento e diálogo entre diferentes povos. Tá? Bom, 5 de maio, então, marcando aí, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ele é celebrado por conta de ter sido constituído pela Unesco, isso em 2019, em razão de destacar o português como um dos idiomas mais influentes do planeta, sendo mais falado no hemisfério sul. Você já sabia disso? Pois é. Então, assim, é interessante conhecer que existe um alcance global, inclusive segundo a Unesco, e ao identificar, na verdade, a língua portuguesa com mais de 265 milhões de falantes distribuídos globalmente, o que configura como uma das línguas mais difundidas do mundo, pelo mundo. A comunidade lusófona, ou seja, os países que falam o português, como língua oficial, tá? Como língua oficial, fora os outros, né, de maneira extraoficial, são 9. Isso de acordo com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP. Isso esse ano, dados também desse ano, esses números que eu estou passando, tá? Os países que compõem a CPLP são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse conhecimento, essa informação é extremamente importante para a gente se identificar, também quer dizer, na verdade, identificar a língua portuguesa enquanto patrimônio e cultura, né? Então, essa data, ela celebra o idioma como ferramenta de união, promoção da diversidade cultural, diálogo e cooperação entre as nações. Outro ponto também que eu destaquei aqui como observação e para compartilhar com vocês é que é uma das línguas que mais cresce no mundo. Isso segundo o Instituto Camões, dados também desse ano. Depois do material eu vou colocar as referências para vocês também, caso queiram consultar, tá? E ela cresce no mundo, especialmente na internet. E as projeções, segundo o Instituto Camões, elas indicam que até o final desse século, esse número de falantes poderá ultrapassar 500 milhões. Fantástico, né? Então, nós somos falantes de uma língua em expansão. Uma língua viva, uma língua que se modifica. E vamos preservá-la, né? Honrando o passado e recriando, né, o presente, inventando o futuro, enfim. Bom, diante dessa abordagem, né, simplificada aqui nesse vídeo e complementar no material que vocês têm, vamos falar um pouquinho aí da estrutura da redação dentro do modelo dissertativo argumentativo exigido pelo Enem, segundo dados também, né, a gente consulta lá as informações lá no INEP, tá? E isso articulando a discussões contemporâneas da linguística sobre variação, o uso social da língua e a diversidade cultural, isso segundo alguns, dentro da perspectiva de alguns autores como o Magno, Marcuse e também a Unesco, tá?
E aí, pensando nessa estrutura, a gente tem aí 4 pilares essenciais. O primeiro é a introdução, onde a gente vai contextualizar o tema e apresentar a tese. O segundo pilar seria o desenvolvimento, vou dizer assim, né, a primeira parte do desenvolvimento, que é a argumentação com o repertório sociocultural. O 2, o aprofundamento crítico do tema. Em seguida, a conclusão, em que a gente apresenta a síntese e uma proposta de intervenção. Cada tópico desse a gente trata em separado e com mais atenção, obviamente, tá? Muito bem. E o que é o texto dissertativo argumentativo? Ele é um gênero textual que visa defender um ponto de vista, né? Ou um ponto de vista ou uma tese sobre determinado tema por meio de argumentos fundamentados, exemplos, explicações, com o objetivo de persuadir, sim, o leitor, tá? Ele se trata de um formato exigido pelo Enem, em vestibulares, né, concursos, caracterizando aí por essa estrutura que a gente apresentou anteriormente, que é da introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e, em seguida, a conclusão, tá? E, obviamente, utilizando o uso da norma padrão da língua e a linguagem objetiva e impessoal, ok? E em relação a essa estrutura, algumas características importantes para a gente destacar são, lá na tese ou na introdução, tá? Como preferirmos, né, nomear, é preciso ter a apresentação clara do nosso posicionamento, tá? Na argumentação, que a gente vai chamar aí de desenvolvimento 1 e 2, a gente vai apresentar os dados, os exemplos e todo o repertório. E na conclusão, síntese ou a proposta de intervenção. E, como mencionei anteriormente, reforçando, é necessário a linguagem utilizando a norma padrão, né, de maneira objetiva e de maneira impessoal. Essa estrutura é a estrutura exigida não só pelo Enem, mas em vestibulares, artigos de opinião também. Então, quando você trabalha, treina, estuda esse modelo, né, de escrita, você também está desenvolvendo para outras produções para outros objetivos. E eu falei artigo de opinião e também ensaios acadêmicos, tudo bem? Outra coisa aqui que me perguntaram, que eu achei interessante também colocar, é que em relação à principal, a diferença, né, entre o texto expositivo e dissertativo, tá? Então, a principal diferença em relação ao expositivo é que o dissertativo argumentativo busca convencer o leitor, enquanto o expositivo apenas informa, tudo bem? Então, eu posso utilizar de todas as informações, considerando que a forma em que eu vou direcionar a linguagem vai ser ou mais informativa no texto expositivo ou argumentativa no texto que é dissertativo. Algumas dicas assim fundamentais que eu anotei até corrigindo as redações dos alunos do ano anterior, e eu gosto de guardar esses trabalhos, tá? Então, o primeiro é compreender o tema e os textos motivadores. Gente, isso é fundamental, porque às vezes, né, e foi o que aconteceu de eu identificar em alguns treinos, né, do ano anterior, é que se você não consegue entender claramente o que está pedindo, né, no texto, fica mais difícil para você desenvolver. Obviamente, você vai fugir do tema, tá? A outra dica é definir uma tese clara dentro lá da introdução. Importantíssimo é planejar os argumentos, a gente vai treinar bastante sobre isso. Utilizar um repertório sociocultural adequado e legitimado. Estruturar o texto em partes e usar os conectivos, por favor. Portanto, contudo, por isso, evitem o senso comum. Tem que ter um embasamento, né? Uma referência
Elaborem, assim, propostas de intervenção completa, tá? Que também vai ser treino. E revisar o texto, fundamental. Não entreguem sem uma revisão. Eu acho muito bacana quando a gente consegue escrever um texto e pedir para um colega revisar, porque às vezes ele, por não estar com a visão, né, e o pensamento viciado, entre aspas, é mais fácil dele identificar algumas oportunidades de melhoria que a gente às vezes não observa ali no calor da escrita. A estrutura básica que a gente vai trabalhar são de 30 linhas. Quer dizer, é de 30 linhas. Então, introdução de 5 a 7 linhas, o desenvolvimento entre 1 e o 2 entre 7 e 9 e a conclusão entre 5 e 7 linhas. Neste sentido, ou dito isto, eu gostaria de deixar para vocês uma atividade, uma proposta aí de produção textual, de redação, tá? O tema, pegando um gancho nessa data importante de hoje, é a relevância da valorização e preservação da língua portuguesa na era digital, tá? A gente já vai provocar aí um tema, né, um assunto que também é polêmico, que vai atravessar aí as questões de tecnologia, enfim. O texto motivador. Vamos lá? A língua portuguesa não é apenas um instrumento de comunicação, mas um patrimônio imaterial de um povo. Com a globalização e o avanço das redes sociais, observa-se uma transformação na forma de comunicação, marcada por abreviações, anglicismos e novas práticas linguísticas. Ao mesmo tempo, a valorização da língua representa a valorização da identidade cultural. Instruções. Número 1. Produza um texto dissertativo argumentativo. Número 2. Utilize a norma padrão. Número 3. Defenda o seu ponto de vista. 4. Apresente proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Ok? Eu vou trazer aqui um texto para vocês logo em seguida, para que vocês possam, de repente, compararem o texto que vocês fizeram também. Não é uma cópia para ser seguida, mas na medida em que vocês forem treinando, é interessante que vocês utilizem como um padrão norteador, atendendo aos critérios exigidos pelo Enem e dentro de um perfil de vocês, né, que é individual, né, de escrita. Tudo bem? Gente, então por hoje a explanação resumida é essa, mas eu continuo aqui com vocês e estou disponível aí para o plantão de dúvidas, correção dos trabalhos e o que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço!